para que nós possamos... Natan, vamos desta feita ler dos 5 id, ou registrados 5 vezes a grande comissão. Vamos à primeira, na ordem cronológica das Escrituras, ou na ordem que ela está, os livros postos, Mateus 28, de 18 a 20. Nós lemos como leitura introdutória Marcos 16, de 15 até o seu último versículo, e agora vamos ler Mateus 28, 18 ao 20, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: todo o poder me é dado nos céus e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Senhor, continue falando conosco, Pai. Nós pedimos, e agora, através da ministração, da pregação, da explanação, do ensino da palavra do Senhor, a Tua palavra sempre nos pegue, nos mude, nos molde. É o que nós te pedimos, que a Tua palavra vá e faça sempre o que lhe apraz, e prospere para tudo aquilo que o Senhor tem designado, que apreenda todo obstáculo, todo inimigo da Tua palavra, que ela tenha livre acesso entre nós, que tenha vez, que tenha voz. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Obrigado, amém e amém. Em nome de Jesus, amém. Pode tomar seu assento, por gentileza. Bota no 19, meu filho, por gentileza. Jesus Cristo disse: ide, portanto, ide. No 18 ele diz que todo o poder me é dado. Ele está dizendo, então, eu vos garanto, eu tenho todo o poder, portanto, agora pode ir. É por isso que ele fala como eu disse, e repito, ele disse: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É chamada geral, é chamada para salvação. Mateus 11, 28. Mas ele disse também, se não me falha a memória, Mateus 4, 19, que é a chamada agora específica, chamada para missão. Uma coisa é chamada para salvação, outra coisa é chamada para missão. Ou uma coisa é chamada geral, outra coisa é chamada específica. Agora é chamada específica, é chamada para missão. Ele disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E enviamos até Jesus. E eles, há 2000 anos atrás, foram seguir Jesus. Só que tem um momento que Jesus diz, Lucas 24, acho que é 47 ou 49, ele diz: permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos. Vê se não é o 49 então, eu falei 47 ou 49. Olha lá: permanecei, pois, na cidade até que tem um prazo, até que tem um tempo, até que tem um limite, até que do alto sejais revestidos de poder. Mas então ele vai e envia outro Consolador. João 14, João 16, capítulos, e ele diz que nós devemos ir. Agora sim, ide por todo mundo, e isso está registrado 5 vezes, digo nos 4 evangelistas em Atos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse é o resumo geral, em Marcos 16, 15. Ide por todo mundo, ide. Muitos vieram até Jesus, atenderam até o vinde dele, para a salvação, Mateus 11, 28. Mas muitos permaneceram, continuam permanecendo, continuam parados, continuam sentados, que nem dizia o saudoso pastor Secundino Alves de Assis, são crentes de membros de banco, dizia ele, são os pés, os assentos, encostos, os braços, isso é que são membros de banco. Ele dizia, e eu repito, faço minhas palavras dele: não
deveria existir membro de banco, que fica sentado, permanecido, e são aqueles que vieram a Jesus, obedeceram, vinde, amém. Obedeceram, permanecei, mas ficaram no permanecer até hoje. Não cumprem a missão, não atendem à grande comissão, não entenderam, não ouviram, não obedeceram o ide. Ele não falou só vinde, ele não falou só permanecei, ele também falou, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Portanto, amado, semana passada, na quarta da palavra, nós falamos sobre, dentro do evangelismo, o que é o Evangelho. Falamos que o Evangelho é boas novas. Boas novas para quem atendem o convite das boas novas. E é uma péssima notícia, tá? Mesmo sendo boas novas para quem não atende esse convite, não aceita o Evangelho de Jesus Cristo. Falamos que ele foi pregado, predito e pregado no Antigo Testamento. Falamos que o Evangelho é chamado de Evangelho da paz, Evangelho de Deus, Evangelho de Cristo, Evangelho do Espírito, e por aí vai afora. Falamos por que evangelizar, foi a primeira pergunta direta, né? Porque o Senhor nos manda, porque é um dever de todo crente, porque é uma prova de que somos salvos. Eu falei uma frase muito forte, e disse alguém certo dia que não é evangélico aquele que não evangeliza, não é salvo aquele que não quer levar a salvação a outro. É o chamado crente Roberto Carlos. Quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá para o inferno, né? Aquele que quer chegar no céu sozinho não chegará ao céu, né? E depois nós falamos como evangelizar e terminamos aqui, né? Falamos que nós devemos falar com convicção, com certeza. Falamos que nós nunca devemos discutir, né? O evangelista ele não discute, ele não deve discutir. Falamos que nós devemos dar ênfase ao Senhor, não à igreja. Como algumas igrejas fazem aí, dão ênfase só à igreja, não ao Senhor. Vocês sabem disso, principalmente as igrejas televisivas, essas neopentecostais. Falamos, e paramos aí, não foi? Se não me falha a memória, paramos aí. E a gente continua falando sobre como evangelizar. Evangelizar com conhecimento da palavra de Deus. Você não pode falar daquilo que você não conhece. Você não pode tecer comentários, trazer algum argumento, né? Sobre o que você não tem conhecimento, sobre o que você não sabe. Verdade ou mentira? Então coloca aí, Natan. 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 15, depois 2 Timóteo 3, versículo 15 e 16, diz assim, olha, procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. É isso, amados. A nossa espada, nós somos soldados para essa guerra espiritual, é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, está em Efésios 6, 17, parte B. Amém? Eu faço uma comparação aqui. Você se permitiria ser operado, sofrer uma cirurgia por um médico cirurgião que não conhece, não domina o bisturi? Eu duvido. Mas muitos crentes entregam seu espírito na mão de pastores que não dominam a palavra, que não a conhecem, que nunca leram toda, sequer uma vez, sequer o Novo Testamento. E nós temos uns montes aí de pastores analfabetos bíblicos. Essa é a realidade. E o que é mais importante, o corpo ou o espírito? É o espírito. 1 Tessalonicenses 5, 23, parte B. E sejam íntegros em tudo, vosso espírito, alma e corpo. Você não entrega o seu corpo para ser operado por um médico que não tem experiência, que não tem conhecimento no bisturi, mas entrega seu espírito para ser pastoreado por um pastor que não tem conhecimento da palavra nenhum, zero conhecimento. Aí vem as heresias, vem os fanatismos, né? Que nem essa pastora aí da internet, que tem gente que é meme, brincando, né? Fala, não, o crente não pode ver a Copa do Mundo, não pode ver a Copa, porque é do mundo, aí é meme, é brincadeira. Mas ela fala sério, a pastora
pastora herege, né, fanática, diz que crente que assistir Copa do Mundo vai para o inferno. Né? A última ela disse aí agora que encontro de casais é pornografia, por aí vai fora. Então não tem conhecimento da palavra, vai falar bobagem. E nem dizia antigamente, né, pastor Marinho? Vai encher linguiça, porque aí vai falar de costumes, vai falar de usos e costumes, né? Tradições de homens, seus achismos, né? Vai falar do eu, aí a palavra não é mais bíblica, não é mais cristocêntrica, passa a ser antropocêntrica, porque falta conhecimento da palavra. 2 Timóteo 3, 15 a 16, diz assim, que desde a infância sabes as sagradas letras, viu? Sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação da justiça. Portanto, é necessário que aqueles que evangelizam, como evangelizar? Evangelizam com conhecimento da palavra. Estuda a palavra, né? Outro, com perseverança. Vai tentar Eclesiastes 11:1, depois Tiago 5:17. Diz assim a palavra do Senhor em Eclesiastes: lança seu pão sobre as águas, pois depois de muitos dias o acharás. Agora vai para o 6, meu filho. Não, esse capítulo no 6. Semeia pela manhã tua semente, e à tarde não repousa a sua mão, porque não sabe qual prosperará, se esta ou se aquela, ou se ambas igualmente juntas. Está vendo, amados? Evangelizar é lançar a semente da palavra. Mas você não sabe se vai germinar, se você vai ceifar, se vai colher hoje, amanhã, depois, semana que vem, mês que vem, ano que vem, né? Mas semeie. Até porque você tem 25% de chance, segundo a palavra do semeador, Mateus 13, de cair no coração boa terra. Eita! Você não conhece o coração do homem? Mal o seu, e você ainda sabe que enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Amém? Agora Tiago 5,17, Natan, diz assim a palavra do Senhor: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Então, tem que ter perseverança, tem que ter paciência. Outra coisa, dependa totalmente do Espírito Santo, dependa inspiralmente do Espírito Santo de Deus. Atos 1:8. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Portanto, dependa do Espírito Santo. E o último aqui: enfatize a maior necessidade. Bom, você vai evangelizar, a gente tem algumas estratégias, né? Isso que é bom também ter conhecimento da palavra. Você está no ponto de um ônibus, está em algum ponto, né? E contra alguém, tem alguém, a pessoa geralmente começa uma conversa assim, né? E tá sol, né? Verão, mas está sol, né? A palavra de Deus diz em Isaías que o sol aqueceria 7 vezes mais. Você já entra para a palavra. Aí está chovendo, que chuva, né? Torrencial, a palavra de Deus fala do dilúvio, né? O primeiro grande julgamento de Deus sobre a terra, né? Aí você já vê caminhos, né? Para você entrar na palavra, mas sempre enfatizar a maior necessidade do homem. Qual a maior necessidade do homem? É salvação, irmãos. Bota aí, Jesus, João 3, João 3, 1 a 5. Olha como é que Jesus fazia. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele.
Jesus entra direto no assunto, olha. A isto respondeu Jesus. Parece que ele mudou o assunto, não parece? Ó, deu para entender? Ele vai assim, olha, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos perguntou, como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Aí Jesus repete agora no 5. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então você tem que enfatizar na evangelização a maior necessidade do homem. Um homem perdido precisa do Salvador Jesus Cristo, precisa de salvação para a sua alma. Amém? Agora, depois de como evangelizar, onde evangelizar? Essa aqui eu vou correr, essa aqui eu vou passar rápido, mas só uns detalhes. Em primeiro lugar, onde evangelizar? Porque aqui está, olha, onde evangelizar? Em sua casa, entre seus colegas, nas conduções, nas praças, nas prisões, nos hospitais, nos orfanatos, nas repartições públicas, e por fim, eu vou falar só na casa, cada um desses tem seus versículos aqui, né? Mas eu vou falar na casa e depois vou por último, que é até os confins da terra. Porque é assim, começa em casa e termina até os confins da terra. Onde evangelizar? É lógico, em todo lugar. Primeiro, por nossa casa, Natan, coloca aí. 1 Timóteo 5:8. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Está vendo? É pior do que o descrente. Aí vai falar que nós devemos também evangelizar entre colegas, entre irmãos. Vai falar que nós devemos evangelizar nas conduções. É lógico que vai usar aqui a carroça do eunuco Felipe, essa passagem que nós conhecemos. Nas praças vai usar Paulo, Atos 17, Atos 20 e 20. Nos hospitais, como Jesus disse, tive enfermo e foste ver-me. E por aí vai afora. Mas Atos 1:8, Natan, diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Aí olha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aí alguns estudiosos, alguns teólogos, vão colocar assim, olha, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém. Jerusalém é a partir da sua casa, seu bairro em particular, entre seus vizinhos. Perdão, aí depois diz em Judéia, ou na Judéia. Judéia é a sua cidade. As igrejas locais e as igrejas locais, evangelizando seu município, aqui no caso nossa Niterói, nossa São Gonçalo. Aí continua em Samaria, vamos dizer em Samária. Aí os teólogos vão dizer no seu estado, evangelização estadual, todo o estado do Rio de Janeiro, grandes cruzadas, congressos estaduais. E por fim diz até os confins da terra. Aí é evangelização nacional e internacional. Evangelizar todo o mundo, ou o mundo todo. Amém? Agora vamos responder outra pergunta. Quem pode evangelizar? Ué, pastor, tem isso? Tem essa pergunta também, quem pode evangelizar? Tem, por quê? É porque tem gente que não pode evangelizar, não. Eita, tem gente que... Aliás, contamos duas histórias aqui, né? No pré-culto, lembra? Inclusive, história de uma pessoa que me contou e a outra minha mesmo. Para vergonha minha. Né? Quando desviado, afastado do evangelho, no submundo, tentei evangelizar alguém. E levei-lhe um bom de um forão pelo meio da cara. Porque nem todo mundo pode evangelizar. Como é que você pode falar para alguém se libertar de uma coisa se você está preso nela? Conta para mim. Isso é hipocrisia. Né? Então vamos lá. Quem pode evangelizar? Primeiro lugar, quem é convertido. Coloca aí, Natan, Lucas 22, 32, Atos 11, 21. O outro, não sei se vai dar para ler, um texto um pouco maior, João 4, 30 a 39. Mas vamos ler. Diz assim a palavra: eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça.
Tu, pois, quando te converteres, fortaleça teus irmãos. Tu, pois, quando te converteres, tenta converter outros. Mas primeiro você tem que se converter. Primeiro, para falar de conversão, você tem que estar convertido. Para falar de salvação, você tem que estar salvo. Né? Atos 11, 21 diz assim: e a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor, né? Porque a mão do Senhor estava com eles. Então, em primeiro lugar, quem pode evangelizar? Quem é convertido, não quem é convencido, não quem é invertido, mas sim quem é convertido, né? Eu contei aqui, né, uma história de uma irmã, né, que foi aconselhar uma jovem sobre o casamento dela, e a jovem falou assim: você está separado, você não conseguiu salvar seu casamento, você quer aconselhar o meu? Né? E eu, desviado no submundo, nos bares da vida, tentar, com um cigarro na mão, uma cachaça na outra, enxaguando as drogas, evangelizar um viciado, falar de Jesus. Você, olha para a tua mão direita, olha para a tua mão esquerda, olha para o teu olho, para o teu nariz, para a tua caraça, cara torta, já está de cara torta. Então, mas é verdade, nem todo mundo pode falar de Jesus. Para falar de Jesus, você tem que estar com Jesus. Para falar de salvação, você tem que estar salvo. Para falar que Cristo liberta, você tem que estar liberto. Senão quem vai acreditar em você? Amém? É desse jeito. É por isso que eu falei para a Tânia, não vou repetir aqui, está registrado. Sem medo algum de ser feliz. Tânia, cuidado com quem vocês vão convidar para pregar no culto das irmãs. Tá? Procura saber a vida da irmã. Procura saber a vida. Né? Ela casada. Tá? Mano, fala para mim. Você já percebeu que toda pregadora que prega aqui nos cultos das irmãs, ela sempre dá conselho para as irmãs? A esposa, como é que tratar seu marido. Já perceberam isso? Todas as vezes eu percebi. Aí como é que uma mulher no terceiro ou quarto casamento, como já passou aqui, né? Alguém vai aconselhar o seu casamento? Fala comigo. Hã? Como é que uma mulher sozinha, sem família, sem filhos, vai te orientar como criar seus filhos? Se ela não tem nem essa experiência. Ela não tem essa experiência. Ela pode ter lido livros, ouvido falar de mamãe, de vovó. Agora, a experiência pessoal é outra coisa. Amém, amados? Então, essa é a realidade. E no mundo da evangelização não é muito diferente. Quem pode evangelizar? Quem pode evangelizar? Quem tem conhecimento do Senhor. Coloca aí, Natan, por gentileza. João 3,11. Depois Atos 22,15. Quem pode evangelizar? Quem tem conhecimento do Senhor. Diz assim a palavra: em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitaste o nosso testemunho. Testemunho ocular, testemunha presencial, testemunha viva. Não é testemunho, não, é testemunho. Sabe do que está falando, tem conhecimento de causa, tem experiência pessoal, tem conhecimento do Senhor. Atos 22,15, meu filho, por gentileza, quem pode evangelizar? Porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. Você tem pessoas que não têm experiência com Deus, irmãos. Não é só conhecimento dele, não tem experiência nenhuma, zero, né? Tem dificuldade de evangelizar mesmo. Tem dificuldade. O pessoal fala assim: pastor, é muito difícil evangelizar? Não, para quem é convertido, salvo, liberto, não. É só falar quem você era antes de Jesus e depois que você se tornou pós-Jesus. É só falar o que Jesus fez na sua vida. Que ele te salvou, pode salvar o perdido. Ele te libertou, pode libertar o cativo. Ele te curou, pode curar o doente. Ele te iluminou, pode iluminar o que está em trevas. E por aí vai. Ele te levantou, pode levantar o caído.
Amém? Isso é pregar, isso é falar do Evangelho de Jesus, isso é evangelizar, é falar o que Jesus fez na sua vida. Se fez na sua, pode fazer na dele. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Quem pode evangelizar? Terceiro lugar, quem tem amor pelas almas. 1 Coríntios 9, 21. Quem tem amor pelas almas. Os grandes evangelistas, tem um que foi o primeiro, o que disse, ou que mais ficou conhecido, mas os grandes evangelistas oravam e falavam com o Senhor: Senhor, me dê almas, senão eu morro. Amor pelas almas. Diz assim Paulo, em 1 Coríntios 9, 21, aos sem lei, como se eu mesmo fosse sem lei. Não estamos sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Esse texto tem que continuar, tá? Vai passando 22. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Paulo dizia: ai de mim se não pregar o Evangelho. Fiz de tudo, para com tudo, por todos os meios, todos os modos, salvar alguns. Ele tinha amor pelas almas perdidas. Ele tinha amor pelas almas perdidas. Quem pode evangelizar? Quem tem amor pelas almas. Quem tem amor pelas almas? Você tem amor pelas almas? Talvez alguns não evangelizam, pastor Marinho, porque não tem amor pelas almas. E se tivéssemos, nós evangelizaríamos mais. Quanto mais amor pelas almas, mais nós evangelizamos. Que nós não passemos um dia sequer sem falar de Jesus para alguém, sem evangelizar quem quer que seja, porque ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem pode evangelizar? Quarto lugar, quem vive o que prega. Quem vive o que prega. Quem faz o que fala. Coloca aí, tá? Romanos 2, 21 e 22. Esse pode evangelizar. Diz assim: tu, pois, que ensinas a outro, não te ensina a ti mesmo? Tu que pregas que não deve furtar, furtas? Tu que dizes que não deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Não adianta. Não adianta. Ó, como é que é aquele ditado mesmo? O que você faz me fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você me diz. Eita! Diz como é que é aquele outro ditado? Que as palavras ensinam, mas os exemplos arrastam. Não é assim, mais ou menos? O que você faz me fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você está me dizendo. Você está me falando de Jesus, mas sua vida é carne pura, sem mistura? Amém? Então quem pode evangelizar? Quem vive o que prega. Quem faz o que fala. Quem faz o que fala. Quer ver uma coisa? Jesus falou para os que o ouviam, para o povo, para os judeus, com relação aos fariseus. Jesus falou assim: olha, façam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Por quê? Porque eles falam e não fazem. Quem fala e não faz é o quê? É um hipócrita. É um hipócrita. Fala para você fazer, mas eles mesmos não fazem. São hipócritas, são fariseus, como Jesus falou naquela época. Até hoje existem os fariseus e as fariseias. São os religiosos. Até hoje. Eles falam. E eu acho que eu já contei uma história aqui. Há mais de 30 anos atrás, eu, Tânia, pastoreando uma igreja, entre Maria Paula e Rio do Ouro, né? Aí tinha uma igreja no Rio do Ouro, do Campo de Madureira, que era proibido os membros ter televisão. Era proibido. Membros se tivesse televisão. Mas eu e Tânia já ouvimos
diretamente do pastor lá, ele excluindo uma irmã, que o marido dela, que não era crente, comprou uma televisão para assistir a Copa do Mundo na época. Eita, Tânia, 1986, foi 86 na Argentina, ou 90 no México, se não me falha a memória, foi por aí. Acho que na área nem era nascido, na área nasceu em 93. Então deve ter sido 90 no México. Eu acho que não foi 86 na Argentina, né? E o pastor excluiu a irmã, porque disse: seu marido não é crente, mas ele comprou televisão para ver a Copa do Mundo, você vai aproveitar para ver as novelas da Globo. A gente estava lá, tá? Ninguém contou para a gente, não. Aí nós tínhamos um diácono na nossa igreja. Aliás, a gente teve aqui sábado, né, Tânia? Ele e a esposa. Também casados há 30 e blau, caminhando para 40 anos de casamento. Ele, na época, mais de 30 anos atrás, falou: pastor, você não sabe dar maior? Eu falei: não. Ele falou assim: não tem um pastor fulano do Rio do Ouro? Eu falei: tem. Campo de Madureira? Eu falei: é. Então, lá não é proibido ver televisão? Eu falei: é proibido. Ele falou assim: ele me chamou para consertar a televisão na casa dele. Eu não estou acreditando. Eu falei assim: rapaz, é sua profissão, você é técnico eletrônico, né? Você vai consertar. Se for um ateu, enfim, quem quer que seja, né? Sua profissão. Mas ele mandou o recado, eu não acreditei, esperei uma semana. Na segunda semana ele mandou o recado de novo, porque ele estava com pressa. E eu falei: mas então você vai, pô, vê sua agenda, né? E ele foi consertar a televisão na casa do pastor. 2 dias depois, ao próximo culto, ele chegou para mim: pastor, você não sabe da maior? Eu falei: não tem aquela televisão que eu fui consertar na casa do pastor? Era a 4ª televisão da casa dele. Tinha na sala, tinha no quarto dele, tinha no quarto dos filhos. Tinha televisão em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é cômodo. Ele estava com pressa porque a 4ª televisão escangalhou. E cada um queria a sua privacidade em ver sua televisão no seu cômodo. Fariseu. Eu não vou nem contar daquele que proibia a televisão também, daí dessas igrejas mais rigorosas do que a de antigamente, que já foi provado, mostrado, televisionado, repórter registrou. Tinha uma sala, como é que se chama, gente? Modo do que tinha aquela Rainha dos Baixinhos, um cinema em casa, mas tem outro nome que diz, uma sala de vídeo, com um telão gigantesco de 300 polegadas. Aqueles que proibiam os irmãos de ir para a praia, moravam em casa de praia, beira-mar, praia particular. Fariseus hipócritas. Falam uma coisa, mas fazem outra. Quem pode evangelizar? Sabe quem pode evangelizar também? Quem é consagrado. Coloca aí nessa 1 Coríntios 9, 27. Isaías 52, 11. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios 9, 27. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Eita! Quem pode pregar? Quem é consagrado, quem se consagra, né? Livro de Isaías 52, 11, que eu disse: retirai-vos, saí de lá, não toqueis em coisa imunda, saí do meio dela, purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor. É isso aí mesmo. Quem é consagrado, quem se purifica, quem se dedica ao Senhor. Amém? Quem pode evangelizar? Quem busca sabedoria divina para isso. Quem pede o Senhor sabedoria. Coloca aí até Provérbios 11, 30, depois Daniel, capítulo 12, versículo 3. Diz assim Provérbios: o fruto do justo é árvore da vida, de vida, e o que ganha alma, sábio é. Amém? Daniel 12, 3, né, filho?
E assim, os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Viu? Quem pode evangelizar, quem pede sabedoria a Deus para isso. E para terminar essa parte, quem pode evangelizar? Quem é exemplo para ganhar almas, mesmo sem pregar. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1 e 2, meu filho. Tem outros textos, mas o horário está chegando, aí a gente vai ler só esse. 1 de Pedro, capítulo 3, 1 e 2, assim: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedeça a palavra, seja ganho, mesmo sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Não lembro agora também, se alguém lembrar, pode falar, ou se alguém quiser pesquisar, quem disse prega, 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 mesmo que às vezes você tenha que usar as palavras. Disse alguém certo dia, prega, prega, pregue, 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 evangelize, evangelize, mesmo que às vezes você tenha que usar palavras. Na verdade, aqui está a 7ª pergunta: quem pode, aliás, quando evangelizar? Quando evangelizar também, assim como onde evangelizar, a gente vai resumir. Porque, olha só, quando evangelizar, está aqui de madrugada, Mateus 20, verso 1, de manhã, Mateus 20, verso 1, parte A e parte B, o outro, à tarde, Mateus 20, verso 6, à noite, Atos 16, conhecemos a história de Atos 16, 29 a 33, evangelizar hoje, Hebreus 3,15, hoje é o dia da salvação. 2 Coríntios, até 6,2, eu amo esse texto. 2 Coríntios 6,2 diz assim: porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade, e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Hoje é o dia da salvação. Portanto, quando evangelizar? Hoje, agora. Portanto, Natan, conforme diz 2 de Timóteo 4:2, pregue a tempo e a fora de tempo, quer seja oportuno ou não. Corrige, repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Olha lá, pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não. Se Deus quiser, semana que vem, a gente continua mais uma ou outra perguntas, respondendo à luz da palavra e terminando com evangelismo e missões. Que Deus nos abençoe nessa noite, que Deus nos dê amor pelas almas perdidas, que possamos evangelizar a cada dia da nossa vida. Deixa eu te falar uma frase: considere o dia perdido, o dia que você não falou de Jesus para ninguém. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, amém.